Horóscopo para o dia 31 de março de 2021. Áries ou Carneiro. Você sentirá que precisa resolver algumas questões internas, talvez traumas, que te impedem de aproveitar determinadas oportunidades. Por mais que para outros possa ser considerado besta, para você, devido à experiência, é algo bastante difícil. É a mesma coisa que cair de bicicleta na infância, e pelo temor ao qual foi tomado, mesmo adulto, não consegue nem chegar perto de uma, pois vem o sentimento de desespero, por mais que nem se lembre do fato. Porém, algo precisa ser feito a respeito, de modo que possa seguir sua vida mais inteiro. Seria interessante tentar ressignificar esse medo aos poucos, procurando fazer alguma associação pela qual você goste, fazendo com que vá se soltando até estar completamente à vontade. Mas se lembre que, por se tratar de um medo, pode ser arriscado pular etapas e forçar uma superação abrupta. Dê um passo de cada vez, de modo que eles fiquem cada vez mais seguros. Caso contrário, tenderá a cair e apenas piorar as coisas. Touro. Talvez suas energias possam ficar um pouco em baixa, não necessariamente em nível de frequência vibracional, e sinta vontade de colocar o pé no freio um pouco, procurando se recuperar. Além disso, poderá se perguntar sobre o que tem feito para si mesmo, pois é possível que venha a perceber que vem se desgastando demais para atender às necessidades dos outros, enquanto tem feito pouco para você mesmo, e que talvez seja a hora de começar ao menos a equilibrar seu gasto energético, procurando investir mais em seus desejos de médio e longo prazo. Será um excelente dia para pensar em colocar projetos antigos em prática, nem que seja a fazer ajustes no planejamento, ou começar a se planejar. Se puder já começar a materializar, melhor ainda. Taurinos gostam de conforto, e certamente já possui algo em mente em relação a isso, o que é um norteador. Sendo assim, valerá a pena investir em seus sonhos para que possa gerar uma vida mais tranquila para você. Gêmeos. Se você estiver dando de ombros em relação à sua responsabilidade perante os acontecimentos de sua vida, talvez tenha de repensar seus conceitos nesta quarta-feira. Isso porque será levado à colheita de determinados frutos que até simpatiza com alguns, mas outros você simplesmente acham horríveis. A questão é que se continuar culpando os outros pelo que acontece em sua vida, dificilmente mudará a seu favor. Pelo contrário, como a reclamação costuma partir de uma frequência vibracional baixa, tenderá a cristalizar mais o padrão do que recebe, e se não vier a piorar. Em outras palavras, será melhor você fazer uma análise em sua vida sobre o que pode melhorar para que venha a ter frutos melhores. Basta lembrar que um dos exercícios da lei da atração é que devemos sentir no momento da visualização, e se possível, enquanto estiver fazendo o que for necessário para a concretização, o mesmo que gostaríamos de sentir no momento da materialização do desejo. Ou seja, independente da vibração do outro, quem está plantando é você, e vai realizar a colheita do que estiver na mesma frequência do plantio através da atração de situações compatíveis. Quanto mais consciente você tiver dessa premissa, mais paz tenderá a ter no momento do recebimento, pois não há como plantar furacão e obter brisa. Se você plantar sentimentos ruins, não importa a vibração dos outros, pois vai receber o que te provocará sentimentos ruins. Câncer ou Caranguejo.
Independente de como estiver, a percepção de pequenos milagres em sua quarta-feira poderá dar uma levantada em seu moral, te dando mais ânimo em ir de encontro ao que faz seu coração cantar. Seja por algo que ocorrer em sua própria vida ou através de histórias de superação de outras pessoas, vai perceber o quanto o universo contribui conosco quando estamos determinados a algo, principalmente se procuramos manter nossa frequência vibracional elevada mesmo quando ocorrem situações em que somos testados sobre nossa vontade de conseguir algo, tentando abaixar a qualquer custo. É impressionante como situações ruins, mas que se procurarmos relevar e nos manter em paz, costumam revelar novos caminhos, que se não nos facilita, ainda trazem mais ganhos. Um desses casos é a história de Walt Disney, recusado diversas vezes como desenhista, e as animações dele e da empresa que fundou marcam a vida de bilhões de pessoas no mundo porque teve perseverança. Em outras palavras, sua quarta-feira será uma injeção de ânimo, e que será aproveitada muito bem se decidir colocar a serviço da realização de objetivos. Leão. Será um dia em que você deverá ter cautela para não queimar a largada, caso contrário, poderá colocar tudo a perder. Isso porque é possível que sinta vontade de largar algumas situações em que está de saco cheio, mesmo consciente de que já esteja acabando. E sim, é natural quando estamos em situações desagradáveis e que precisamos cumprir determinados requisitos, que nos momentos finais comecemos a avacalhar, fazendo de qualquer jeito. O problema é que às vezes, por conta disso, a qualidade fica comprometida e somos obrigados a, se não ter de refazer a parte em que chutamos o pau da barraca, talvez tenhamos de começar do início, como um tratamento para se livrar da tuberculose. Em outras palavras, é como um presidiário ter a brilhante ideia de querer escapar no último dia de pena para cumprir, onde é recapturado, julgado por tal ato, prolongando sua estadia onde menos gostaria de estar. Seja paciente e faça tudo com seriedade, aguardando a notícia de que tudo foi feito conforme o necessário, e que já está definitivamente livre. Virgem. Há grande possibilidade de que consiga finalizar situações em que vem tendo bastante desgaste, e que provavelmente são etapas importantes para a realização de algo. Por tal libertação, você poderá se sentir bastante cansado, embora tenha a certeza que a partir daquele momento seu caminho estará livre. Seria interessante não se render às suas condições, caso se sinta em frangalhos, pois poderá fazer com que toda a sua luta seja em vão. Pelo contrário, tudo conspirará para que você consiga o que é seu por merecimento, inclusive atraindo tudo o que for necessário para se recuperar e poder desfrutar de maneira realmente digna. Após todo o sofrimento, você merece aproveitar os grandes prêmios pelo qual praticamente sacrificou sua vida. Libra ou Balança. Sua quarta-feira será um dia de conflitos internos, onde sua carne vai exigir que certas vontades sejam satisfeitas, embora saiba quais são os efeitos caso venha a atender, mesmo que o apelo seja bastante forte, e por mais que dê uma sensação de bem-estar, sabe que a alteração de seu estado de espírito será temporária, fazendo o prazer se converter em culpa ou sofrimento. Por mais que seu corpo apele fortemente para se dar tal prazer, procure se acalmar e deixar que venha em sua mente inspirações sobre o que poderá substituir. Por exemplo, a necessidade de se entupir de chocolate poderá trazer alegria agora, mas um descontentamento com seu peso por um período mais prolongado,
além de tempo necessário para se desfazer de tais calorias, enquanto alguns minutos prestando atenção à sua respiração, feita de forma profunda e lenta, te daria até mais prazer, fazendo passar o desejo do corpo. É claro que o corpo não deixará barato, e seja invadido por milhões de pensamentos tentando te desestabilizar, fazendo desistir do estado meditativo para se afogar nas guloseimas. Porém, se mantiver a dedicação a todo custo, conseguirá vencer, e isso se não vier com alguns ganhos adicionais, como outras ideias mais saudáveis de como superar tais desejos superficiais. Muitos desses desejos são necessidades corporais de ativar os sistemas de recompensa, apelando aos meios mais fáceis e rápidos, embora menos saudáveis, principalmente quando feito em excesso. Porém, existem várias outras formas mais saudáveis de ativar esses mesmos mecanismos para a liberação de hormônios e neurotransmissores que promovem o bem-estar, e a respiração lenta e profunda é uma delas. Escorpião. Embora esteja consciente de seu brilho e o quanto ele se reflete no exterior, precisará prestar bastante atenção em suas sombras, não as ignorando. Um dos maiores erros visto na vivência da espiritualidade, principalmente conforme vamos percebendo as mudanças positivas que conseguimos, é acreditarmos que nos iluminamos, e que os outros estão nas trevas, e por isso merecem o que passam. Há até certa razão nisso, onde a pessoa atrai o que vibra, mas precisa se lembrar que se foi capaz de atrair a visualização de tais situações, significa que há algo em ressonância contigo, embora não forte o suficiente para te afetar, e foi apenas por isso que escapou de não ocorrer com você, servindo como alerta. Portanto, procure não isolar você do outro, mas entender o outro como uma parte sua refletida no exterior, compreender a essência do que houve, de modo que possa realizar alguma medida interna a respeito, ao ponto de se resolver e se livrar de presenciar tais tipos de ocorrências. Caso contrário, além de se tornar recorrente, é possível que uma hora venha a acontecer contigo, te deixando para baixo, contrariado sobre algo tão negativo acontecer com alguém que se julgava ser a positividade em pessoa, talvez uma das pessoas mais iluminadas do planeta. Sagitário. Você poderá se sentir atacado por todos os lados, e vir até mesmo acreditar que fez algo bastante errado para irritar tanto as outras pessoas, e por conta disso, se permitir abaixar sua frequência vibracional. No entanto, isso nem sempre acontece. Às vezes, independente da forma do ataque, pode significar que você é mais forte que os outros, e que de alguma forma foi percebido por eles, muitas vezes de maneira inconsciente, mas que você não tem consciência disso, e devido à sua ignorância sobre a própria força, tentam utilizar de meios para fazer você acreditar que é mais fraco. Se necessitar de mais pessoas para isso, além de meios sofisticados para te atingir, é mais forte ainda do que poderia imaginar. É tudo uma questão de perspectiva, ou seja, só se tenta enfraquecer quem é forte, não o reconhecidamente fraco, caso contrário, não valeria a pena o esforço, sendo um total desperdício. E procure se lembrar também que uma pessoa que procura tirar sua paz já é uma pessoa sem paz, e que ela precisa te colocar na mesma frequência vibracional para ter algum poder sobre você. Mas uma coisa é certa, que é o fato de conseguindo te atingir ou não, pela vibração que emanam, vão atrair o que vibram para a vida deles. Portanto, caberá a você procurar manter sua frequência vibracional elevada,
de forma que seja menos afetado possível, mesmo que te atinjam, fazendo com que sofram sozinhos toda a carga que vibrarão, enquanto você segue seguindo sua vida com coisas realmente boas. Capricórnio. Sua quarta-feira poderá não ser dos dias mais fáceis, onde tenha contato com algumas situações até conhecidas, sabendo que tendem a passar com o tempo, mas que é chatinha de lidar. Porém, é possível que venha com carga emocional um pouco maior que o normal, e se sabe que capricornianos possuem um pequeno problema para lidar com isso, principalmente se possui uma lua em tal signo. A questão é que o cenário poderá não ser um dos melhores, e se der atenção demais a ele, poderá deixar-se levar, atrapalhando no que precisa ser feito. Por outro lado, há aspectos do cenário que não podem ser ignorados, pois se fechar os olhos e fazer de conta que não existem, poderá trazer grandes problemas. Portanto, será um dia para você utilizar sua melhor qualidade capricorniana, que é o senso de realidade, fazendo o que é necessário e possível. Em algumas coisas, é possível agradar aos outros, já em outras, é mais responsável fazer o que precisa ser feito. Será a questão de ter um pouco de jogo de cintura e fazer o meio termo, de modo que possa solucionar o que precisa ser solucionado e apaziguar os ânimos ao seu redor. Aquário. Talvez comece a perceber que o fato de manter algumas pessoas ao seu redor esteja a causar mais prejuízo do que benefício, pois acreditou que estar rodeado de pessoas aumentaria sua autoestima, quando na verdade está a se tornar um escravo delas. A questão é que terá mais noção a respeito de seus admiradores e sobre suas reais intenções neste círculo de amizades. É possível que já esteja sentindo que deixou de ser você mesmo, e estar com pessoas falsas já esteja te chateando um pouco, vendo como necessário precisar fazer alguma coisa a respeito para filtrar as amizades que realmente importam. Contudo, se procurar se basear na materialidade, é possível que seja tentado a continuar a ser quem não é você, pois a queda na popularidade poderá fazer com que desista da ideia da mudança. Portanto, procure ouvir o que sua intuição tem para dizer sobre como resolver tal problema, pois é possível que tenha saídas que te agradam, ao ponto de que consiga manter os que possuam seus reais valores, além de provocar a reação que mais rejeita nos que estão ao seu lado não por quem é você, mas pelo que faz por eles. E é claro que não estou falando de coisas tão repugnantes ao ponto de serem ilegais, mas atitudes simples que são vistas de maneiras diferentes em algumas oportunidades, como saber reconhecer a razão de quem pensa diferente do grupo em alguma coisa. Pegando o Brasil como contexto, é bastante fácil termos defensores de pessoas, não de ideias, onde uma atitude pode ser execrada quando expressa por alguém que não é suportado por um grupo, mas aclamada quando vem de alguém com quem se simpatiza. Aquário, como signo das ideias inovadoras e da impessoalidade, gostam bastante desse tipo de valor, e saber aplicar tais valores sem se preocupar com o que os outros vão pensar poderá fazer tal filtragem, de modo que fiquem ao seu lado apenas aqueles que realmente vale a pena, ou seja, os verdadeiros, não os parasitas. Peixes. Há a possibilidade de que sua quarta-feira seja um dia bastante tranquilo, mas desde que contribua para isso. De início, você até conseguirá fazer seu dia fluir nesse ritmo, mas precisará tomar aquele cuidado para não clamar por aquilo que não deseja. É como aquela história de tudo estar na santa paz,
e começar a falar em como o dia está tão bom pelas turbulências dos dias anteriores não acontecerem, e do nada o caos chega, ou que se espera que o dia não se transforme numa bagunça. Será a questão de não torcer para não acontecer, e sim viver a calmaria. Sempre somos guiados pelo que pensamos, e se deseja que seu dia permaneça tranquilo, agradeça pela tranquilidade e procure por mais formas de se manter nela, em vez de temer que as coisas mudem. É aquela história de que costumam acontecer as coisas que mais tememos, e isso ocorre porque colocamos foco, além de darmos intensidade no sentimento através da emoção, o que apressa a materialização. Se por acaso souber desejar a paz com bastante entusiasmo, será natural que mais coisas surjam para que a encontre, sem contar os inúmeros sinais apontando para onde encontrar o que deseja. É tudo questão de saber direcionar seus pensamentos, sentimentos e emoções. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.